Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Escola Bíblica Dominical Livres em Cristo, dia 24/3/2024. O nosso texto hoje é a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Leiamos o texto. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Mas para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida. Oremos. Glorioso Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor amado, por nos abençoar com esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar tua palavra nessa escola bíblica dominical. Obrigado pelo recurso tecnológico que nos permite estarmos juntos, mesmo fisicamente distantes. Dá-nos a iluminação e a direção do Teu Santo Espírito, para que tenhamos bom aproveitamento. Aplica a Tua palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado a primeira carta de Pedro em nossa escola bíblica dominical, e esse já é o nosso terceiro encontro virtual. E na primeira parte que nós vimos do capítulo 1, do verso 1 até o verso 12, o apóstolo Pedro, se dirigindo aos leitores originais da carta, irmãos que viviam debaixo de uma intensa perseguição por parte do Império Romano,
Pedro fala a esses irmãos do grande privilégio que eles tinham em Cristo Jesus, de ter uma viva esperança, de ter uma herança reservada nos céus, não uma herança qualquer, mas uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível. Portanto, esses privilégios que o cristão tem, isso envolve responsabilidades. E aí, a partir do verso 13 até o verso 25 do capítulo 1, até o final do capítulo, Pedro começa a falar então da responsabilidade que é a santificação e as exigências dessa santificação. Viver vida separada para o Senhor, viver em temor e em purificação. Então é como se, ao chegar ao final desse capítulo, imagina você, os leitores, os ouvintes da carta de Pedro, os ouvintes originais. Essa carta era lida nas reuniões da igreja. Os ouvintes, ao final do capítulo 1, talvez estivesse com uma interrogação. Como viver assim? Como viver essa vida de santidade? Como crescer em santificação? Já que nós somos tão privilegiados em Cristo, é assim que nós queremos viver. E talvez seja essa também a sua interrogação. Como viver uma vida de santificação nesse mundo, onde nós enfrentamos o assédio do maligno, o pecado que tenazmente nos assedia, onde somos afrontados pelos ímpios com os quais convivemos? Como viver essa vida de santificação? Então Pedro começa agora nessa sessão da carta, do capítulo 2, que nós acabamos de ler, do verso 1 ao verso 10, mostrar para nós como isso é possível. Eu quero pensar com você a partir de 3 verbos que nós encontramos aqui, que é o verbo despojar, o verbo desejar e o verbo chegar. E esses 3 verbos estão no imperativo, ou seja, é uma ordem dada ao povo de Deus, ou seja, um mandamento do Senhor. Como devemos viver? O primeiro verbo é despojar. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, para poder acompanhar como um bom jovem livre, acompanhar a leitura do texto. O verso 1 fala de despojar, despojando-vos. É como tirar, se despir, se desvencilhar de algo. Como de uma roupa suja, por exemplo, despojar da roupa, retirar, jogar a roupa em algum lugar. Mas o que o cristão deve despojar aqui é de alguns comportamentos que existia antes, no tempo da ignorância. Que comportamentos são esses? Pedro fala de maldade e dolo, hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Ou seja, para viver uma vida de santificação, é necessário que nós já não nos vistamos mais desses comportamentos antigos, porque eles não fazem parte mais da sua vida. Eles não têm lugar mais na vida de quem carrega o nome de Cristo. Em primeiro lugar, a maldade, que é toda intenção e ação para o mal. O mal é aquilo que é o contrário do bem. O bem é tudo aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Portanto, o mal é tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Não tem lugar na vida de um cristão.
O dolo é uma intenção para a prática pecaminosa. É o pecado engendrado voluntariamente. Não tem mais lugar na vida de um cristão. Não significa que o cristão não peque, mas quando o cristão peca, tem que ser um acidente de percurso, não algo provocado, intencionado, como dolo. Depois Pedro fala de hipocrisias, ou seja, uma representação. É alguém querer demonstrar ser aquilo que não é. Jesus foi tão enfático com os fariseus porque eles eram assim. Quando lemos o capítulo 23 de Mateus, Jesus está batendo duro nos fariseus ali. Vós, escribas e fariseus hipócritas. Essa frase é repetida várias vezes ao longo do capítulo. Por quê? Porque eles, escribas e fariseus, queriam mostrar ser quem eles não eram. Mostrar que tinham uma santidade que eles não tinham. Por isso Jesus os chama de hipócritas. Eles representavam diante do povo. Um cristão não pode ser assim. Por isso Jesus disse que se a justiça dos discípulos dele não ultrapassasse a dos fariseus, de modo algum entrariam no reino dos céus. Porque os fariseus eram apenas atores. Representavam uma piedade que não tinham. Então nós, como servos do Senhor Jesus, não podemos tentar representar algo que não somos. Portanto, hipocrisia não tem lugar na vida de um cristão. Depois o apóstolo fala de inveja. Inveja é desejar aquilo que não é seu por direito. Querer ter o que é de outro. Isso é um pecado, então não há espaço na vida de um cristão para isso. Inveja tem que ser algo despojado da nossa vida. E por último ele fala de maledicências, que é falar mal das pessoas. E o que é falar mal de alguém? É falar do outro quando o outro não está presente. Não para elogiar, evidentemente, mas para criticar, para fermentar, uma linguagem que nós usamos frequentemente, fermentação. Maledicência, então, não tem lugar na vida de um cristão. Essas coisas precisam ser despojadas da vida do crente. Caso contrário, não haverá crescimento em santificação. Vai ficar um crente encroado, um crente que não cresce, que não desenvolve. Isso não é o que você quer como cristão. Todo cristão tem que desejar uma vida cristã saudável. E uma vida cristã saudável é uma vida em crescimento. Crescimento em santificação. Depois entra o segundo verbo, que é o verbo desejar. O que deve ser desejado? E não é um desejo qualquer, é desejai, também é um imperativo, é uma ordem. Desejai ardentemente. É desejar com veemência, é desejar com intensidade. O que? Como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a santificação. Pedro não está chamando aqui os seus leitores ou ouvintes de neófitos, de novos convertidos, quando ele fala de crianças recém-nascidas. Mas é uma analogia que ele faz. A criança recém-nascida deseja com avidez o peito da mãe quando está com fome. Chora se esse peito não lhe é dado. E só sente confortável quando toma ali o leite materno. Essa comparação que ele está fazendo.
O crente deve ser como essa criança recém-nascida, desejando ardentemente, veementemente, com intensidade, com avidez, o genuíno leite espiritual. E que leite espiritual é esse? Embora não é mencionada a palavra de Deus aqui, mas o contexto indica que ele está falando da palavra de Deus, pois lá no capítulo 1, ele diz que nós fomos gerados por uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Essa palavra que permanece em nós. Então nós precisamos desejá-la como alimento, assim como a criança recém-nascida deseja o leite. Para que, através desse alimento, nós tenhamos crescimento para a salvação. Salvação aqui é como eu já disse desde a primeira aula, nós precisamos olhar em salvação como um objeto tridimensional. 3 ângulos diferentes: passado, presente e futuro. Passado, a obra que já foi realizada na cruz pelo Senhor Jesus, que é a justificação. Fomos perdoados quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A justiça de Cristo é imputada a nós. Nesse sentido, somos salvos. Olhando para o aspecto presente da salvação, é a santificação. É algo que se dá em processo. É algo gradual. Algo que nós vamos crescendo dentro de um processo. Então, nesse sentido, salvação é algo presente. É o mesmo que santificação. E o aspecto futuro é a glorificação. Isso irá acontecer na volta de Jesus. Quando Pedro fala de salvação, aqui ele está falando desse aspecto presente. O leite espiritual, que é a palavra de Deus, é aquele que possibilita o crescimento em santificação. Nós só seremos santificados à medida que nós absorvemos essa palavra e a obedecemos. A obediência é o caminho da santificação. Não adianta orar, jejuar, pedindo santificação, quero ser santo, e não obedecer a palavra. Isso seria improdutivo. Então é à medida que acontece a obediência, acontece o crescimento. Por isso o leite espiritual da palavra de Deus deve ser desejado. Temos que separar tempo para a palavra de Deus. Uma das argumentações dos crentes atualmente é que falta tempo para leitura, meditação e estudo na palavra de Deus. Eu não creio que falte tempo, eu creio que falte interesse. Porque o dia tem 24 horas para todo mundo. É preciso, então, organizar a agenda, e nós organizamos a agenda de acordo com os nossos interesses. Se a palavra de Deus é uma prioridade na sua vida, se você deseja crescimento em santificação, você vai ter tempo para a palavra de Deus. Nem que você tenha que levantar mais cedo ou dormir mais tarde. Nem que você tenha que abrir mão de algum outro horário, de um lazer, de alguma coisa assim, mas você vai ter tempo diário para a palavra de Deus. Você vai continuar praticando aquilo que aprendeu dentro do internato, tendo o seu a sós, tendo a sua leitura bíblica, a sua devocional diária. Sem isso, não há crescimento para a santificação. E aí ele acrescenta no verso 13, faz uma citação do Salmo 34, 8, onde ele diz assim: se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Lá no Salmo 34, 8, Davi diz: provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, o Senhor precisa ser provado.
É preciso ter experiência com Ele. Essa experiência é individual. Não basta ouvir testemunhos ou ler testemunhos de pessoas que tiveram muita intimidade com Deus ou têm. Não basta. É preciso que você experimente. Não basta ler a Escritura e ter um conhecimento teórico. É preciso que você absorva a Escritura, que ela entre, que ela penetre seu coração, que ela habite dentro de você, que ela transforme sua vida paulatinamente, dia após dia, gradualmente você cresça em santificação e à medida que você cresce, você vai experimentando a bondade do Senhor. O Senhor é bom, mas é preciso experimentar. Não basta dizer. Você não se contentaria com alguém comendo uma comida deliciosa e dizendo: essa comida está muito boa. Você queria experimentar, claro, para tirar a sua própria conclusão, degustar essa comida para saber se realmente ela é boa. Portanto, na nossa vida espiritual não pode ser diferente. É preciso experimentar, ter experiências com Deus todos os dias. E nós temos experiências com o Senhor todos os dias à medida que nós vamos desejando esse leite espiritual da palavra. E o Senhor vai falando conosco na palavra, e o Senhor vai transformando a nossa vida na palavra, o Senhor vai nos orientando na palavra. A palavra de Deus, ela tanto nos instrui, como ela corrige e consola o nosso coração. Portanto, deseje ardentemente esse leite espiritual. O terceiro verbo é o verbo chegar. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. O que Pedro quer dizer com isso? Chegando-vos para ele. O verso anterior ele diz: se já tendes a experiência que o Senhor é bondoso, então se chegar para ele é se chegar ao Senhor. A palavra Kyrios em grego, e o Novo Testamento foi escrito nessa língua, é uma referência ao Senhor Jesus. Chegue a Ele. Ele é a pedra que vive. Foi rejeitada pelos homens. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Agora, para com Deus, essa pedra é eleita e preciosa. E por ser uma pedra que vive, ela vai transmitir vida. E a ideia vem logo no verso 5, quando diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Há várias ideias nesse versículo. A primeira delas é que os crentes, se Cristo é a pedra que vive, os crentes são pedras que vivem. Porque a vida dos crentes é derivada de Jesus, a pedra viva. E esses crentes, como pedras, não são pedras soltas, dispersas, isoladas. Não, porque há uma construção que está sendo feita. Sois edificados casa espiritual. A construção que está sendo feita é uma casa espiritual.
É a igreja do Senhor Jesus que está sendo construída na terra. E cada crente é uma pedra nesse edifício. Tem uma importância nesse edifício. Tem um lugar nessa parede. Não existe nenhum que foi chamado pelo Senhor, alcançado pela graça, foi salvo e foi acrescentado a essa construção que é desprezível, menos importante. Há ministérios de uma proeminência maior. Há pessoas a quem Deus dá dons diferentes e usa de uma forma extraordinária. Outros são usados por Deus de forma menos intensa, mais modesta, mas por Deus usa cada um dessas pedras nesse edifício. Se tirar uma pedra de uma parede, as construções na época de Pedro eram feitas com pedra, não com tijolos, como nós construímos, pedras. Se tirar uma pedra numa parede, vai ficar um buraco. Ela vai fazer falta. Vai afetar a estrutura da parede, a solidez da parede. Portanto, aonde você está dentro do corpo de Cristo, você tem uma importância muito grande. É preciso que você valorize isso, porque o Senhor valoriza. Não se julgue só menos importante. Há irmãos que acham que a importância está naqueles que têm um ministério mais proeminente e se julgam inferiores. Isso não é verdadeiro na igreja do Senhor Jesus Cristo. Sois edificados casa espiritual, porque cada um de nós exerce um sacerdócio santo. O texto diz isso, para ser de sacerdócio santo. E aqui ele lança mão de uma ideia do Antigo Testamento. Os sacerdotes, os irmãos sabem, foram constituídos a partir de Arão. Os descendentes diretos de Arão seriam os sacerdotes. E eles teriam uma função muito relevante de oferecer sacrifícios, orações pelo povo e representar diante do povo a santidade de Deus. O sumo sacerdote tinha na sua mitra a inscrição santidade ao Senhor. Quando ele vestia as vestes santas para oficiar no tabernáculo. Santidade ao Senhor significa que ele era um modelo, ele tinha que ser no meio do povo um modelo de santidade. E agora na nova aliança, todos os crentes são sacerdotes. Não existe mais uma mediação feita por sacerdote humano como na antiga mediação. Por que não? Porque Jesus Cristo já veio, o sacerdote perfeito, para ser o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. E nos fez sacerdotes, cada um de nós. A doutrina do sacerdócio universal dos crentes foi uma doutrina que durante muitos séculos esteve esquecida na igreja. Em todo o período medieval. Porque durante todo o período medieval, e a Idade Média durou 1000 anos, do século IV até o século XV, a Igreja Católica dominou soberana. E a Igreja Católica trouxe uma nova doutrina. Os sacerdotes é o clero constituído pela Igreja. Então, a doutrina do sacerdócio universal dos crentes, que está ensinada aqui nessa parte da carta de Pedro, aqui e no verso 9, que nós vamos ver mais adiante, ela ficou esquecida.
Mas a reforma protestante, no século XVI, traz de volta essa doutrina. Cada um dos crentes, como pedras que vivem nesse edifício santo, é constituído um sacerdote santo. Para quê? Aqueles sacrifícios aos moldes do Antigo Testamento não são mais oferecidos, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, já foi oferecido, o sacrifício perfeito. Qual é o oferecimento que nós, como sacerdotes, devemos fazer ao Senhor? A fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós hoje oferecemos a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Paulo traz essa ideia para nós no capítulo 12 de Romanos, capítulo 12, verso 1, onde ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós oferecemos sacrifícios agradáveis a Deus através da nossa adoração, através da santificação que nós buscamos. Nesse crescimento em santidade, nós estamos oferecendo o nosso corpo em sacrifício agradável a Deus, e através do serviço. Então, cada um de nós, crentes, é uma pedra nesse edifício, e como pedra nesse edifício, um sacerdócio santo constituído para oferecer sacrifício a Deus, através da adoração, através da santificação e através do serviço. Sacrifícios são agradáveis a Deus quando são oferecidos por intermédio de Jesus. Deus não aceita nada se não passar por Jesus. Nada chega a nós vindo de Deus se não passar por Jesus. Ele é o mediador, é aquele que está entre nós e Deus, entre Deus e nós. Portanto, todo oferecimento deve ser feito através de Jesus. E aí Pedro vai citar um texto da Escritura. Verso 6, acompanha comigo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Pedro está citando um texto de Isaías, no capítulo 26, e eu gostaria, capítulo 28, eu gostaria que você parasse o vídeo e abrisse a sua Bíblia em Isaías, capítulo 28, a partir do verso 14 do capítulo 28 de Isaías. Diz assim a palavra de Deus: ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais esse povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos aliança com a morte, e com além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós. Porque, por nosso refúgio, temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus, e aqui vem o texto citado por Pedro: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada,
e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por eles. Todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites, e será puro terror o só ouvir tal notícia. Isaías está profetizando sobre a invasão da Babilônia, a invasão da Assíria em Israel. Isso aconteceu em 722 a.C. O reino do norte caiu porque os assírios dominaram o reino do norte. Mas antes dessa queda, Deus enviou sua palavra, chamando a atenção daquele povo, chamando ao arrependimento e anunciando o juízo. Mas acontece que o texto diz: havia homens escarnecedores que zombavam da palavra de Deus. Portanto, essa profecia é enviada a esses homens escarnecedores. Homens que estavam dominando o povo. E diziam: fizemos aliança com a morte e com a além, se referindo à aliança que haviam feito com o Egito, e achavam que por isso estavam garantidos contra a invasão dos assírios. Mas o Senhor disse que isso não era verdade, que eles seriam frustrados. Por quê? E aí vem o texto do verso 16, que é o texto que Pedro cita. Porquanto assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. A profecia aqui está apontando para muitos séculos depois, porque essa pedra é o Filho de Deus. Jesus, que viria 700 anos depois, a pedra assentada em Sião. E essa profecia está aqui chamando a atenção para lembrar que o livramento não vem de acordos feitos com homens, como a aliança que havia sido feita com o Egito. Que só essa pedra assentada pelo Senhor, o Filho de Deus, Jesus Cristo, só Ele pode livrar. Portanto, o final do versículo diz: aquele que crê não foge. Ele viria para estabelecer o juízo. Farei do juízo a régua e da justiça o primo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. Viria para estabelecer juízo e justiça na terra. Portanto, Pedro faz essa citação, voltando para o texto de 1 Pedro capítulo 2. E ele continua, quando ele diz no verso 8, citando outro texto de Isaías: pedra de tropeço e rocha de ofensa. Ele cita agora Isaías capítulo 8, e a citação está dentro do mesmo contexto da invasão da Assíria. Capítulo 8 de Isaías, a partir do verso 9. Para o vídeo, por favor, e abra a Bíblia no capítulo 8 de Isaías, a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados, cingi-vos e sereis despedaçados. Ou seja, cingir aqui é uma linguagem para guerra. Preparem-se para a guerra, povos, mas vocês serão despedaçados. Verso 10: forjai projetos
e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário. A confiança que o povo tinha num santuário terrestre, no templo, era uma confiança falsa, porque a confiança verdadeira tem que estar no verdadeiro santuário que é o Senhor. E quando Jesus Cristo encarna, Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Ele é o verdadeiro santuário. Então o texto aqui diz, no verso 14: Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço. Alguns vão esbarrar nele, porque não creem. Rocha de ofensa às duas casas de Israel, aos incrédulos. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados, enlaçados e presos. Todos aqueles que recusam o santuário de Deus, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Portanto, Pedro diz: pedra de tropeço e rocha de ofensa. Voltando para Pedro, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. A ideia é simples. Para aqueles que creem, é a preciosidade, o verso 7 diz isso. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, Jesus, essa veio a ser a pedra angular. Portanto, em relação a essa pedra, só tem duas opções: ou crer ou rejeitar. Para aqueles que creem, a preciosidade. Para aqueles que rejeitam, trombam nela, tropeçam, são esmagados por ela. É juízo. Agora Pedro volta a se referir aos crentes no verso 9. Vós, aquele engloba todos os crentes. Vós, vocês que creem nessa pedra, nessa preciosidade, vocês que são pedras que vivem, que são partes desse edifício santo, constituído sacerdócio santo para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui Pedro traz a ideia de Êxodo capítulo 19, quando a lei foi dada por intermédio de Moisés ao povo de Israel lá no Sinai. E quando Moisés faz a leitura dos estatutos ali, e o povo ouve, os príncipes do povo, os líderes, diz assim: tudo que falou o Senhor faremos.
Então Moisés escreve aquelas palavras num livro, manda fazer sacrifício de animais, pega o sangue, asperge sobre o povo, asperge sobre o livro, dizendo que aquele era o sangue da aliança. E aí é dito que eles seriam o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E aqui Pedro aplica aquilo que foi dito a Israel na antiga aliança, aquilo aplica a todos os crentes, ou seja, a igreja. Temos esse status agora de ser no Senhor uma raça eleita, de ser no Senhor constituídos sacerdotes reais, ou seja, 2 ministérios estão envolvidos aqui, de sacerdote e de rei. Sacerdócio nós estamos exercendo agora, como já vimos, oferecendo ao Senhor sacrifícios espirituais agradáveis a Ele. Rei, nós vamos exercer quando Jesus voltar e nós estivermos reinando com Ele. Uma nação santa, um povo que é propriedade exclusiva de Deus, porque Deus comprou esse povo com o preço do sangue do seu próprio Filho. Povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito. E aí o final do versículo fala qual é o propósito para a sua e para a minha vida. Que fazemos parte desse povo, que somos uma pedra nesse edifício santo chamado igreja. Qual o propósito? Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito é que nós vivamos e pregamos o Evangelho. É a forma de nós proclamarmos as virtudes do Senhor. É quando nós vivenciamos o Evangelho através da nossa prática de vida. E quando nós pregamos o Evangelho, verbalizamos a palavra, levando a outros que não conhecem. Essa é a nossa função. Somos uma pedra, cada um de nós é uma pedra nesse edifício. Então, cada pedra tem a sua função. Finalzinho do texto, verso 10. Vós sim, ou seja, vocês que agora têm esse status, antes não era povo. Antes, quando não conhecíamos ao Senhor, não éramos povo de Deus. Mas agora sois povo de Deus, porque fomos alcançados pela graça do Senhor em Cristo Jesus, fomos chamados a si, a sua presença, amados por Ele. Antes não tinham alcançado misericórdia, porque não conhecia Deus. Agora alcançastes misericórdia, porque estão em Cristo. Esse é o status que você e eu temos em Cristo Jesus. Algumas aplicações para fecharmos essa aula. O que falta despojar ainda na sua vida? Tudo aquilo que te atrapalha a crescer em santificação é uma roupa suja que você tem que tirar. Seja maldade, dolo, hipocrisia, inveja, maledicência. A lista de pecados aqui não é exaustiva, é apenas exemplificativa. Outros pecados poderiam ser acrescentados. Você sabe o que tem na sua vida que você precisa despojar para poder crescer. Faça isso o quanto antes. Não retarde o seu crescimento. Segundo lugar, deseje ardentemente esse leite espiritual. Tire tempo, querido,
para a leitura, para o estudo, para a meditação na palavra de Deus. Deus te deu 24 horas no dia, assim como Ele deu para todas as pessoas. Organize dentro dessas 24 horas a sua agenda e faça desse leite espiritual uma prioridade. É seu alimento espiritual. Eu nunca vi ninguém dizendo que não tem tempo para comer. Está tão ocupado, tão atarefado, tão cheio de coisas para fazer, que deixou de comer para ganhar tempo. Se isso é uma realidade em relação à comida física, ninguém pode deixar de comer por mais ocupado que esteja, é uma realidade também em relação ao leite espiritual. Por mais ocupado que você esteja, você não pode abrir mão desse leite espiritual para que você possa crescer. Chegue-se para Ele. Aproxime-se mais do Senhor. E à medida que você vai se enchendo com esse leite espiritual, se alimentando, que é a palavra de Deus, você vai se aproximando. Se identifique com Ele cada dia. Procure imitá-lo. Caminhar sempre de acordo com a sua vontade. E em quarto lugar, você como um sacerdote santo, uma pedra viva nesse edifício que o Senhor está construindo, que é a sua igreja, você tem a sua função. Exerça. Ninguém vai fazer aquilo que Deus designou para que você faça. É a sua função. E você vai ser cobrado. Deus não vai cobrar de nós nada que Ele não nos tenha dado. Ele vai cobrar de acordo com aquilo que Ele nos deu. Então, exerça a sua função dentro desse edifício santo, que é a igreja. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Tenham todos um bom domingo. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oremos. Querido e santo Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor amado, por esse texto tão maravilhoso da tua palavra, tão abençoador, tão fortalecedor. Nos ajude, Senhor, a viver dessa forma, despojando de tudo que prejudica o nosso crescimento, nos alimentando, Senhor, constantemente do leite espiritual, crescendo, nos aproximando cada vez mais do Senhor e exercendo o nosso sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis ao Senhor. Senhor, eu invoco a bênção do Senhor sobre cada jovem livre. Mesmo estando fisicamente distantes de nós, estamos unidos pelo coração. Portanto, eu clamo ao Senhor para abençoar, fortalecer, guardar e livrar de todo mal, em nome de Jesus. Porque dele, por ele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Povo de Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações e a direção segura do teu Espírito repouse e permaneça sobre o teu povo, aqui
e em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Povo de Deus, fique em paz.